O que parecia ser apenas mais uma entrevista descontraída acabou se transformando num dos momentos mais tensos da televisão brasileira. Fátima Bernardes, acostumada a conduzir conversas leves e entrevistas cuidadosamente controladas, decidiu enfrentar Nicalas Ferreira ao vivo, tentando colocar o jovem deputado contra a parede. Ela entrou com ironia, tentou desmoralizar, tentou pintar Nicalas como alguém despreparado. Mas o que ela não esperava é que, em vez de recuar, Nicalas responderia de uma forma tão direta, tão contundente, que a resposta pode ter enterrado de vez a imagem de imparcialidade que Fátima ainda carregava diante de parte do público. Esse episódio é um retrato perfeito de como funciona o jogo das narrativas no Brasil. De um lado, uma jornalista consagrada, protegida por anos pela grande mídia, com acesso privilegiado, com espaço garantido, tentando usar sua plataforma para humilhar quem não faz parte do clube. Do outro lado, um político jovem, contestador, que não se dobra diante da patrulha ideológica e que sabe exatamente como expor as contradições daqueles que fingem neutralidade. Fátima começou com aquele tom típico da militância disfarçada. Perguntas travestidas de curiosidade, mas carregadas de insinuações. Tentou colocar Nicalas como alguém insensível, alguém desinformado, alguém que não entende o sofrimento das minorias. Só que Nicalas não caiu na armadilha. Com calma, mas sem hesitar, ele foi direto ao ponto. Não existe imprensa imparcial quando ela escolhe quem pode ser atacado e quem deve ser blindado. Essa frase caiu como uma bomba. Ao vivo. Sem corte. Sem edição. Fátima tentou rebater, tentou recuperar o controle, mas ali ela já havia perdido. Porque a verdade tinha sido dita, com todas as letras. O jogo de manipulação estava exposto, para quem quisesse ver. E o que aconteceu em seguida foi ainda mais revelador. Fátima tentou pressionar Nicalas sobre questões sociais, tentando empurrá-lo para a caricatura que a velha mídia criou, a de que todo conservador é insensível, é retrógrado, é ignorante. Mas Nicalas simplesmente virou o jogo, citando números, citando dados, mostrando que as políticas defendidas por quem hoje ocupa o poder são as que realmente mantêm o pobre na pobreza, o dependente na dependência, o trabalhador refém do Estado. Se preocupar com os pobres é diferente de manter os pobres como massa de manobra. Mais uma frase de impacto. Mais um golpe seco. A tensão no estúdio ficou visível. O jogo tinha mudado. E o público sentiu. Fátima insistiu. Levantou o tom, tentou interromper, como quem tenta desesperadamente retomar o controle da situação, mas Nicalas não se deixou intimidar. Continuou firme, e foi ainda mais longe. A velha imprensa quer escolher quem pode falar e quem deve ser silenciado. Mas a internet acabou com esse monopólio. Foi um golpe direto no coração do sistema. Essa declaração viralizou. Em poucos minutos, o vídeo já estava se espalhando nas redes sociais. E a máscara da neutralidade desabava diante dos olhos de milhares de brasileiros que, há muito tempo, já estavam cansados da velha mídia. E aqui está o ponto central. Não se tratou apenas de um embate entre Nicalas e Fátima. Esse momento representou algo muito maior. Representou o embate entre a velha estrutura de poder que sempre controlou o que você pode ouvir, o que você pode pensar, o que você pode questionar e uma nova geração que não pede permissão para falar. Esse episódio deixou algo muito claro. O povo está cada vez mais atento. O povo percebe quando a tentativa de entrevista é, na verdade, uma tentativa de assassinato de reputação disfarçado de jornalismo. Quando Fátima percebeu que Nicalas não seria derrubado com frases de efeito e insinuações, ela recorreu ao clássico. Apelou para a militância emocional. Tentou jogar o rótulo de intolerante. Tentou pintar Nicalas como um inimigo dos direitos humanos. Só que ele já tinha se preparado para isso. Defender os direitos humanos não é proteger bandido. Defender os direitos humanos é proteger o cidadão de bem, que hoje vive refém do crime e do medo. Mais uma frase que cortou como faca. Fátima, visivelmente desconcertada, tentou encerrar a entrevista de forma protocolar. Mas a sensação era clara. A tentativa de humilhação havia se transformado numa derrota pública. E o público viu. O público entendeu. O público percebeu que, mesmo com todo o aparato, mesmo com toda a estrutura de mídia a seu favor, Fátima não conseguiu impor sua narrativa. E isso, meus amigos,
pode ter sido o início do fim da imagem de isenção que ela tenta carregar. É exatamente isso que a velha mídia teme: que a verdade vaze, que o discurso deles perca o monopólio, que as vozes dissonantes não sejam mais silenciadas. Com um simples corte de câmera hoje, o povo tem voz. Hoje, as pessoas conseguem ver ao vivo o que antes era escondido por edição. E quando a resposta é rápida, direta, embasada, não há edição que salve. Quando a verdade aparece ao vivo, não há narrativa que sobreviva. Esse caso com Nicholas e Fátima é um lembrete poderoso para todos nós. Precisamos continuar atentos. Precisamos continuar questionando. Precisamos continuar resistindo. Eles vão continuar tentando. Vão seguir usando os mesmos métodos. Ataques disfarçados de perguntas, tentativas de desmoralização, manipulação emocional. Mas a diferença é que agora existe resistência. Agora existe gente preparada para responder à altura. E não é sobre defender Nicholas como indivíduo. É sobre defender o direito de pensar diferente, o direito de discordar, o direito de responder. Porque, quando tentam humilhar alguém em rede nacional para impor uma narrativa, não estão humilhando só aquela pessoa. Estão tentando humilhar todos nós que não aceitamos seguir o roteiro deles. A liberdade não se negocia. A verdade não se cala. E o povo não esquece. Esse episódio precisa ser lembrado como um sinal de que os tempos estão mudando. O debate precisa ser justo. O jornalismo precisa ser transparente. E os brasileiros precisam continuar com os olhos abertos, porque só assim vamos impedir que as velhas estruturas voltem a dominar tudo. Enquanto eles tentam lacrar, nós seguimos lutando. Enquanto eles tentam calar, nós seguimos falando. A resistência não vai parar. Se você acredita na importância da liberdade, da verdade e da vigilância popular, compartilhe este vídeo. Não vamos deixar esse momento passar em branco. Vamos fazer a verdade circular. Vamos mostrar que o povo não se curva mais. A luta continua.